Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, o vídeo passado eu gravei um vídeo, só que eu precisei pausar para fazer alguma coisa, voltei, fiz tudo com o vídeo pausado. Aí é o seguinte, eu achei melhor eu não voltar tudo, porque eu, na verdade, depois de tanta coisa, eu não sei onde foi que a gente parou. Mas é o seguinte, o que foi que eu fiz de imediato, certo? É o seguinte, ó, o que estava acontecendo é que esse memo aqui, ó, que era um Height Edit, eu achei que era o problema era com o componente, mas não era, é porque ele tava dentro desse panel aqui, ó, esse panel, que esse panel ele tá desabilitado, porque quando a gente desabilita o componente, pessoal, o componente de texto, ele fica com aspecto, não fica com aspecto legal. Então, o que é que eu fiz? Eu desabilitei o panel, que ele fica com o mesmo aspecto, né? Não fica com aquele aspecto de desabilitado com a cor do texto acinzentada, certo? Eu deixei o campo desabilitado, o panel desabilitado ao invés de desabilitar o campo. Só que esse campo aqui estava dentro desse panel. E aí ele estava desabilitado o panel e também logo tudo que tiver dentro fizer parte do panel, ele vai estar desabilitado também, certo? E aí ele não tava aceitando o foco, porque ele não pode receber um foco do campo desabilitado. Como ele está desabilitado, ele não pode receber o foco, ele está dando erro. O que foi que eu fiz? Eu te retirei, diminuí o tamanho, botei cá para frente, né? Alinhei com esse cara aqui, desse botão aqui, mas fique à vontade para vocês fazerem do jeito que vocês querem. Se vocês notarem aqui, está alinhado tanto o label quanto o campo aqui, o edit. Coloquei ele aqui, fui lá, vim aqui no texto nome aqui, no finalizar. Eu fiz o quê? Eu dei um texto de observação, dei ponto clear dele, limpei ele no finalizar, e lá em cima no iniciar, habilitar, eu fiz o quê? Eu dei um PNL true, ou true, quando eu inicializar, e no finalizar desabilitar, eu dei um PNL false aqui, ó. O PNL rodapé, cadê o PNL rodapé? Enable false. Aqui eu desabilitei, e lá em cima, aqui, ó, na verdade ele fica próximo ao on-show, ele fica depois do on-show, do formulário. Aqui eu habilitei, ó, o PNL rodapé, pronto. Aí eu resolvi aquele problema. Depois, o que foi que eu fiz? Eu vim aqui no campo aqui, no TXT nota, e fiz o seguinte: fui no evento OnKeyPress dele e verifiquei se o key, quando ele tiver o foco aqui, se o key que for pressionado for 13, ele vai dar o foco no código movimento, certo? Se o código movimento tiver aqui com foco e for pressionado Enter, ele vai para o ajuste. E o ajuste, por sua vez, se ele tiver com foco e for pressionado Enter, ele vai para o ajuste código barras, que é esse cara aqui, onde a gente vai fazer a leitura de código barra ou digitar o código de barra, certo? Perfeito. Beleza. Depois disso, o que foi que eu fiz? Eu fiz um outro ajuste aqui. Eu peguei aqui, ó,
esse campo aqui, ele estava com o tab order 7. O que foi que eu fiz? Eu vim aqui embaixo, aqui em propriedade, clicando nele aqui, ó. Deixa eu alinhar ele aqui com os outros. Clicando nele, eu venho aqui na propriedade tab order, aqui, ó. Coloquei 2, deu um enter. Aqui eu coloquei 3, aqui eu coloquei 4, aqui eu coloquei 5 e a partir daqui ele já fez a atualização, certo? Quando eu coloquei o 5 aqui, ele já atualizou. Beleza. Depois, qual foi a outra alteração? Aqui no finalizar, ajuste, eu não sei se foi nessa aula, não sei porque foi muita coisa. Eu coloquei aqui, ó, 3 campos aqui, ó. Eu acrescentei, ó, o ajuste código movimento, que não tinha, coloquei aqui. O ajuste, tipo ajuste, coloquei. O F ajuste, o formulário de ajuste, ponto, o txt tipo ajuste, ponto text. E também eu botei o ajuste OBS ajuste.value, que é o txt observação.text, né? Você bota o formulário ponto txt observação.text. Fiz isso, certo? E mais nada, eu fiz os testes. Deu tudo certo, só que quando eu fui ver aqui para finalizar o vídeo, estava pausado, certo? Estava pausado e eu não quis dar Ctrl Z porque eu não sabia de onde é que eu ia parar, né? Porque eu gravei um vídeo atrás do outro, certo? E aí se eu desse o Ctrl Z, podia correr o risco de eu voltar demais e eu fazer alteração de uma coisa que eu já tinha ajustado, certo? Então eu estou mostrando para vocês o que foi que eu fiz. O que eu fiz na aula passada, no vídeo, na verdade os ajustes que eu fiz aqui, né, que estava pausado, foi justamente esse. Eu tirei aqui, ó, você pode tirar aqui, ó, diminuir aqui o tamanho do panel, bota ele cá para o canto, primeiro você tem que tirar, primeiro na verdade é o seguinte, esse panel ele vai estar assim, daqui, mais ou menos aqui, certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai dar um Ctrl X, foi o que eu fiz, eu cliquei aqui nos dois, deu um Ctrl X, depois eu fui diminuir o campo aqui, eu fiz o seguinte, ó, eu peguei aqui esses dois campos aqui, coloquei cá para o canto esquerdo do panel, depois eu diminuí ele bastante, certo? Diminuí bastante. Beleza. E depois eu dei um Ctrl V. Dei um Ctrl V no panel e fui ajustando até ele ficar aqui nesse formato e tomar nesse espaço aqui. Pronto. Depois eu fiz o quê? Eu fui lá no evento habilitar, no evento finaliza desabilita, eu dei um clear nele e no PNL rodapé eu dei um enable false, certo? Aqui, ó. No finalizar desabilitar, eu peguei aqui ó, o rodapé, dei um enable false e o TXT observação deu um clear para ele limpar, certo? E no TXT código movimento também eu dei um clear para ele limpar, certo? O TXT código movimento e o observação, que é esses dois caras aqui, esse aqui e esse aqui, certo? Que não estava limpando. Depois eu fiz o seguinte, eu vim aqui no, deixa eu ver, o Form Show, depois eu vim aqui no inicializar, habilitar, eu vim aqui no PNL rodapé enable true, certo? Isso aqui, pessoal, pode até tirar. Ó. Aqui pode até tirar. Enable true. Pronto, rodapé enable true para ele ficar habilitado para que a gente possa tanto manipular o botão aqui de mover item quanto
fazer observações aqui do ajuste. Pronto, só foi isso. E depois eu coloquei no tab ordem aqui o 2, que aqui era 7, estava 2, eu botei 2, 3, 4, para se o usuário for usar o tab ele ir na ordem certinha, certo? E também se ele quiser usar o Enter, eu venho aqui no OK Press, que eu já mostrei a vocês, verifico se o que foi digitado foi o Enter, se foi digitado o Enter, ele vai dar o foco no código movimento, depois no código movimento, se aí lá no código movimento, no campo código movimento, eu vou lá no OK Press do código movimento e verifico se o Enter foi pressionado. Se foi pressionado, ele vai pular para o tipo de ajuste. E no tipo de ajuste, ele vai pular para o ajuste código de barras. Certo? Então, foi essas alterações que eu fiz. Esses ajustes são coisas bestas, não foi mais nada que isso. Certo? E eu vou fazer o seguinte também. Já que a gente fez aqui, eu vou dar um Ctrl X aqui, ó. Ctrl X. Vou eliminar esse cara. Vou pegar aqui, vou dar um... Não, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o panel. Colocar aqui esse panel. Vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu deixar esse panel aqui um pouco maior. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte. Vou fazer aquelas mesmas configurações aqui, ó. No propriedade do panel, eu vou deixar ele liso. E é isso, deixar ele liso. Vou tirar o caption dele, certo? E aqui dentro, pessoal, vou dar um Ctrl V. Beleza. Certo. E agora eu vou fazer o seguinte, vou botar PNL tipo ajuste. Vou botar aqui ó, o nome, PNL tipo ajuste. Aqui, ó, o TB ordem dele vai ser o 4. Já vou botar aqui o TB ordem dele 4, certo? O TB ordem dele vai ser o 4. Ele não quer ir porque ele já faz parte de um outro, mas ele no Enter ele vai pegar o foco, certo, pessoal? No Enter ele vai pegar o foco. Aí eu vou fazer o seguinte, vou botar ele aqui um pouco mais junto aqui. Ok. Pronto. Então, por que, pessoal? Estou fazendo isso, ó. É o seguinte. Para que esse formulário, esse campo aqui não fique com aquele aspecto, não fique com aquele aspecto de seria até bom ficar desabilitado para o usuário perceber que está desabilitado, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deletar isso aqui, eu vou tirar, certo? Ctrl X, vou deletar isso aqui.
Vou clicar aqui, vou dar um Ctrl V. Vou dar um TB ordem nele. TB ordem de 4. Pronto. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, ó. Aqui tudo bem. Aqui tudo bem. Beleza. Mas aqui, ó, o usuário ele tem que perceber que ele está fazendo alguma coisa de errado. Certo? Que ele não pode mexer naquele campo. Poxa, depois que eu conectei, eu não posso mexer nesse campo. Porque tem que ser aquilo ali. Então, ele tem que escolher, certo? Ele tem que escolher. Ele tem que escolher. Ah, outra coisa aqui, ó. Outra coisa também que ele tem que fazer. Deixa eu ver quantos minutos tem. Outra coisa que a gente tem que fazer também, pessoal, é o seguinte, ó. Mas aqui não tem jeito, porque aqui não tem jeito, porque ele vai escolher aqui, tudo bem, aí ele tá certo. Porque ele tem que escolher aqui. Na hora de adicionar o produto, aqui, pessoal, ele tem que, vamos fazer o seguinte aqui. Quando ele adicionar o produto, ele tem que informar também esse mesmo aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Vou pegar esse cara aqui, ó. Ctrl C. E aqui, ó. Façam a mesma coisa aí. Eu vou explicar por quê. Aí eu venho aqui no ajuste, tal, beleza. Esse aqui. Depois que ele fez tudo isso aqui, ó, ele vai fazer o seguinte. F, ajuste, ponto. E aqui a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Por quê, pessoal? É o seguinte, ó. Por quê? Porque é o seguinte, o sistema tem que ser capaz de verificar o que foi escolhido, certo? O que foi escolhido. Ele tem que escolher aqui, ele tem que saber. O sistema tem que saber. Nesse momento aqui, o sistema tem que saber se é entrada ou é saída. Entendeu? Se é entrada ou é saída. Porque aqui, ó, ele vai adicionar o estoque ou ele vai tirar do estoque, certo? Então, o sistema tem que saber se é saída. Então é o seguinte, se o usuário, vamos fazer esse teste aqui. Aí o cara vem para aqui, ó. O cara vem para aqui e bota aqui, ó, grampo. Ele vai, faz tudo certinho, dá um enter aqui. Quando ele der um enter aqui, ó, ele vai dizer, ó, para este pedido é necessário escolher o tipo de ajuste, certo? Só que ele passou, não era para passar, não era para passar, certo? Não era para passar.
Não era para passar. Então, aquilo lá está errado, certo? Ele continua deixando eu fechar. Então, aquilo lá, isso aqui está errado, pessoal. Não pode ser aqui, ó. Isso aqui não pode ser aqui. Ctrl X. Isso aqui, ele tem que ser aqui, ó. Ele tem que ser aqui, ó. Certo? Ele tem que ser aqui. Ctrl V. Ele tem que ser aqui. Ele tem que ser aqui. Por quê? Porque quando eu digitar aqui, que eu der um Enter, ele vai dizer, opa, quantidade zero está errado. Opa, se não tiver errado a quantidade, ele vai dizer, olha, você tem que ir lá. E porque naquele momento que eu dei aqui o Enter, ele passou e desabilitou aqui o botão, certo? Então, não era para ter feito isso. Mas tudo bem, vamos testar aqui mais uma vez. E partimos. Fazendo isso, a gente já fez todos os tratamentos possíveis aqui para que não haja nenhum erro. Porque aqui, pessoal, é o coração da loja. Porque se você cometer algum erro aqui, o estoque vai ficar furado. Entendeu? Vai furar o estoque e vai ser uma bagunça. Certo? Beleza. O cara vem, vamos supor que o cara foi direto para aqui. Por isso que é bom você sempre colocar na ordem certinho, porque se todas as informações faz necessário, então é melhor que você trave tudo, ele não pode deixar avançar de maneira nenhuma sem o... Ó, este pedido é necessário escolher um tipo de ajuste. Agora sim, ó, ele voltou lá, ó, entendeu? Ele voltou lá. Se você vier aqui tentar de novo, ele vai sempre voltar para lá e você é obrigado a dar entrada. Agora sim você consegue dar a coisa. E depois que você consegue, você inserir o registro aqui, ó, ele aí, ó, trava. Entendeu? Aí o usuário vai dizer, poxa, o usuário vai aqui, toda vez que eu insiro aqui, trava. Então eu tenho que escolher aqui certo. Entendeu? Você tem que escolher aqui certo. Ok? Porque se você não escolheu aqui certo, você deu entrada aqui, aí você vai ter, para você voltar ao estoque novamente, que estava, você vai ter que cancelar o pedido, certo? Cancelar o pedido, ou você zerar aqui, ó. Por exemplo, eu quero, eu lancei aqui errado, eu vou remover a quantidade que está aqui. Removi, agora eu vou aqui e dou entrada de novo. Neste momento aqui, ó, que eu removi, ó, 229, certo? 229. Vamos supor que eu botei errado aqui. Ó. Eu vou aqui, vou botar aqui a grampo. Grampo tá quanto lá? Grampo tá 710. Vou botar 10, ele vai para 720, certo? 720. Só que é o seguinte, na verdade, não era essa a quantidade e eu quero cancelar, eu não quero cancelar. Eu quero continuar com o pedido, mas só que não é grampo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, vou botar o código 2 e aqui vou colocar os 10, porque quando eu faço isso aqui, ó, ele remove e ele limpa de lá o que eu lancei, certo? E nesse momento, ó, ele vai voltar para o 710. Beleza? Beleza. Então, pessoal, aí se você quiser cancelar o pedido, para você cancelar o pedido, você tem que ter alguma coisa listada aqui, certo? Então, você bota o grampo, sei lá, você bota o grampo e depois cancela. Ou se vocês quiserem também, você pode cancelar o pedido sem estar listar nada aqui,
não tem problema. Você fica a cargo. Aqui para mim é a segurança, certo? Você não vai lançar, não vai cancelar um pedido se você não tem nenhum item na lista de pedidos, certo? Então, eu não tenho por que você cancelar o pedido. Agora aqui, dessa forma aqui, você consegue cancelar. Cancelou, limpou tudo, pronto. Ele volta, ele vai continuar com os 710, certo? Ok. Então, na próxima aula, nós damos seguimento, pessoal. Veja aí, foi até uma aula até grande, mas eram os ajustes necessários. Mas está bem seguro, está bem amarrado o sistema. Se vocês tiver alguma coisa, tiver algo a acrescentar, vocês mandam a sugestão aí por e-mail, que aí a gente faz um vídeo aí gravando, certo? Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.